Foi só um descuido. Esbarrei no bumbum da senhora ex. No momento seguinte, de repente, ouvi os pensamentos ousados dele. Que segurança bonito. Meu carrinho quebrou. Seria ótimo se você pudesse me dar uma ajudinha para empurrar. E se puder, me ajude a desentupir o ralo também. Jim, parabéns, hospedeiro, por ativar o novo sistema de ouvir os pensamentos das mulheres. Basta ajudar as proprietárias que precisam. E você pode receber recompensas aleatórias. Eu rapidamente aceitei esse superpoder. Vá ajudar a senhora de meia calça a resolver seu problema. Sob a orientação da senhora Baiji, de meia calça, eu a ajudei a levar tudo de volta para casa. Baiji sorriu e me passou uma garrafa de água. Você é o novo segurança, certo? Obrigada. Parabéns, hospedeiro, por completar sua primeira missão. Recompensa, habilidade passiva, perfume irresistível. O hospedeiro vai exalar uma fragrância que encanta as mulheres. Quando as mulheres sentirem, a simpatia por você vai continuar a aumentar. Depois de ouvir o aviso do sistema, eu estava prestes a me virar e ir embora. O salto alto de Baiji escorregou de repente. Seu corpo perdeu o equilíbrio e foi para frente sem controle. Instintivamente, eu estendi a mão e abracei sua cintura fina. Irmã, você está bem? Uma fragrância única pairava na ponta do nariz de Baiji. Ele não pôde resistir e respirou mais uma vez. Ao ouvir minha voz, Baiji finalmente percebeu que tinha sido pega. Seu rosto instantaneamente ficou vermelho e quente. Quando voltou ao normal, Baiji ficou tonta, pensando: o que eu estou fazendo? Desculpe, desculpe. Baiji, apavorada, tentou se libertar do meu abraço. Mas, não sei por que, suas pernas estavam fracas. Assim que levantou, quase caiu novamente. Irmã, vá devagar. Baiji usou uma mão para puxar os fios de cabelo bagunçados para trás da orelha. Suas bochechas estavam rubras. Com um olhar sedutor, ela disse: estou bem. Obrigada, você é bem forte. Qual é o perfume que ele está usando? Com seu charme e os pensamentos da outra pessoa. Isso me deixou surpreso por um momento, porque eu costumo me exercitar regularmente. Meu físico é mais forte do que a média. Quanto ao perfume, deve ser a recompensa que o sistema me deu. Então, irmã, você pode continuar ocupada. Eu vou descer primeiro. Depois de falar, eu me virei rapidamente. Desci as escadas e esperei até desaparecer completamente na esquina das escadas. Baiji fechou a porta e desabou no chão. Ele tentou acalmar seu coração acelerado, lembrando daquele perfume. Baiji estava um pouco curiosa. Que tipo de perfume ele usou que é tão agradável? Pensando, Baiji mergulhou em devaneios sem fim. Seu rosto ficou cada vez mais vermelho. Sua respiração também se tornou gradualmente mais rápida. À noite, eu estava caminhando nas ruas próximas ao condomínio. De repente, uma voz feminina soou na minha mente. Seu idiota, só sabe se ocupar. Está ocupado tentando agradar a amante, não é? Qual é o sentido de viver? Ao ouvir esta nova vida, meu coração fez uma varredura ao redor. Com a luz do poste, eu reconheci. A pessoa era a proprietária Baiji, que encontrei durante o dia. Mas ao ver seu passo trôpego, parecia que algo não estava certo. Ela ainda segurava uma garrafa de álcool, enchendo a boca. Eu olhei rapidamente para trás e percebi 3 sombras com mais intenções, que se aproximavam lentamente. O sistema Jin emitiu uma missão. Por favor, resolva a crise invisível de Baiji. Recompensa, corpo perfeito. Meu olhar também se endureceu. Apertei a lanterna forte e fui atrás. Baiji estava caminhando tropega na rua. Meu coração estava cheio de desânimo. Aos 30 anos, ela deveria estar madura e encantadora, na idade de aproveitar a vida. Mas o marido frequentemente passava a noite fora. Ela não recebia amor de verdade há 6 anos. Respondi em voz baixa. O homem de saltos altos acidentalmente pisou na calçada. Seu corpo balançou e ela caiu direto no chão. Ele tentou várias vezes, mas não conseguiu se levantar. Acabou se jogando no chão. A consciência também foi ficando gradualmente turva. Os 3 homens que seguiam Baiji, nem muito perto nem muito longe, perceberam a situação. Após alguns segundos de surpresa, aceleraram o passo rapidamente. O irmão Lei não estava fazendo nenhum movimento. Provavelmente ele está completamente bêbado. Este é um verdadeiro achado. Não é à toa que o irmão Lei tem paciência. Quem diria que conseguiria pegar alguém assim? Li Lei, que estava na frente, olhou para trás e sorriu de maneira lasciva. Eu, antes, estava jantando com os irmãos.
Acidentalmente vi essa mulher bebendo. Então, fiquei mais atento. Ele mora em um condomínio de alto padrão aqui perto. É difícil encontrá-lo normalmente. Pensando que hoje ele ficou bêbado e esperou tanto tempo. Finalmente consegui a oportunidade. Liley, empolgado, lambeu os lábios. Um deles estava um pouco preocupado com o irmão Lee. Isso é claramente alguém rico. Será que não vai dar problema? Liley sorriu desdenhosamente, chamando-os de covardes. De acordo com minha observação, essa mulher vive sozinha. Ao seu redor, não há homem algum. Esse tipo de pessoa é melhor de lidar. Além disso, ele está completamente bêbado agora. O que você tem a temer? O companheiro que ficou para trás, apanhou e não ousou falar. Só pode rir nervosamente 2 vezes para disfarçar a ansiedade. Mas ao pensar no que está prestes a acontecer, ele começou a se sentir gradualmente excitado por dentro. O outro virou os olhos rapidamente, pensando na ideia de enriquecimento. Irmão Lee, uma vez que ele é um homem rico, que tal fazer um pouco mais de dinheiro? Afinal, ele já está bêbado. Liley sussurrou, chamando-o de idiota. Não seja estúpido, não diga que eu não avisei. Não mexa em nada que ele tenha. Se você quiser se meter em problemas, não me arraste junto, não seja ganancioso. Viu a floresta ao lado? Em breve, vamos arrastá-lo para dentro. Depois de acabar, vamos embora. Quando ele acordar, não saberá de nada. Quando estão quase chegando ao local, Liley lembrou-se de algo. Vocês trouxeram as coisas? 2 companheiros. Estão imersos na deliciosa comida que se aproxima. Ao ouvir isso, ficaram perplexos. Que coisa é essa? Liley mordeu os dentes. Esses 2 idiotas. Isso continua. Liley tirou do bolso 2 pacotes que se pareciam, com embalagens de luvas descartáveis, e jogou para eles. Lembrem-se de brincar. Não joguem isso fora. Levem embora. Os 3 se aproximaram sorrateiramente de Baiji. O vento da noite soprava. Baiji estava inconsciente, sem perceber o perigo que se aproximava. Liley a observava de cima a baixo. Seu corpo era atraente e voluptuoso. Não conseguiu evitar engolir em seco. Realmente era uma obra-prima. A cabeça pequena controla o cérebro. Liley finalmente não aguentou. Estendeu a mão querendo agarrar. Eu, que me aproximava silenciosamente da sombra, vi essa cena. Um brilho frio passou pelos meus olhos. Acelerei bruscamente. Saltei no ar com um salto perfeito e dei um forte chute. Droga! A pessoa que me tocou, Liley, ainda não encontrou Baiji. Ele foi chutado com tanta força que voou longe. Rolou pelo chão várias vezes antes de parar. Ele gritou de dor enquanto segurava o braço. Após chutar o primeiro, viu os outros 2 se virando instintivamente. Apontei a lanterna de luz forte para os olhos deles. Uma luz ofuscante como a do sol fez com que os olhos dos 2 queimassem. Eles fecharam os olhos por instinto. Virei e acertei outro que estava perto. Acertei o abdômen de um deles com força. O homem gritou de dor e retrocedeu alguns passos. Ele segurou a barriga e caiu no chão, vomitando. Em seguida, chutei novamente, acertando com precisão o abdômen de outro. Com a dor intensa, o homem contorceu o rosto e se encolheu como um camarão. A saliva saía como flechas. Os 3 nem conseguiam ver meu rosto. E caíram no chão, gemendo. Perto dali, Liley, que foi chutado, segurava o ombro e xingava furiosamente. Que droga! Quem foi que me atacou? Quem é o filho da puta? Liley virou a cabeça para ver quem o tinha atacado. Mas no segundo seguinte, uma luz ofuscante apareceu na sua visão, e isso o forçou a virar rapidamente a cabeça de volta. A luz era muito ofuscante. Ele não se atreveu a tentar. Que tal desligar a lanterna? Liley segurava o ombro, lutando para se levantar. Ele estava soltando palavrões sem parar. E antes que ele pudesse se equilibrar, eu dei uma volta e corri para ajudá-lo. Da mesma forma, Léo o chutou novamente, fazendo Liley cair no chão. Ele caiu bem ao lado de outras 2 pessoas. Eu fui até lá e apontei a lanterna forte diretamente para a cabeça dele. Levantei o pé e dei um chute poderoso. Liley gritava de dor incessantemente, mas não conseguia abrir os olhos de jeito nenhum. Essa luz era simplesmente ofuscante demais. Quem diabos você é? Você tem coragem de me deixar levantar? Eu dei um forte chute 2 vezes. Liley começou a implorar para não bater mais, para não bater mais. Não bate mais, irmão, eu errei. Eu não disse uma palavra. Apenas continuei chutando. Baiji, encostada no chão, teve as pálpebras levemente tremendo.
quando uma luz intensa passou por ele. Sua consciência confusa começou a clarear um pouco. Os xingamentos e gritos de dor vindos ao lado ainda mais estimulavam seus nervos. Baiji, com esforço, abriu os olhos. Estendeu seus delicados braços finos para se apoiar e tentar se levantar. Um par de belos olhos confusos fitavam a silhueta iluminada. Sua mente estava em completo caos. Não conseguia entender a situação de modo algum. Eu chutei com força os três novamente. Se não quer ser um rato no chão, é melhor sair logo. Dois capangas suportando a dor intensa em seus corpos lutaram para se levantar, arrastando Lila e mancando para longe. Parabéns, missão do anfitrião cumprida. Recompensa já concedida. Corpo perfeito recebido. Neste momento, uma onda quente jorrou dentro de mim, fluindo rapidamente para os membros e órgãos. A energia que havia se esgotado instantaneamente se recuperou. Meu corpo todo estava cheio de força, com o espírito revigorado, sentindo uma euforia incrível. Em seguida, caminhei rapidamente até Baiji. Segurei seu braço e o ajudei a se sentar ereto, para não deixar Baiji assustada. Primeiro, eu falei para me identificar. Baiji. Sou eu, Baiji. Nós nos encontramos durante o dia. Eu até te ajudei a carregar algumas coisas. Baiji, tonta, caiu diretamente nos meus braços. O cheiro familiar invadiu suas narinas. Tudo começou a ficar embaçado novamente. Onde eu estou? Ao ouvir isso, eu rapidamente expliquei. 3 homens estavam te olhando de forma ameaçadora há pouco. Todos foram expulsos por mim. Vamos, Baiji, vamos para casa primeiro. Eu tentei ajudá-lo um pouco, mas Baiji não conseguia se apoiar de jeito nenhum. Ela simplesmente não conseguia ficar em pé. Eu acabei dizendo algo que a ofendeu. Então, eu a peguei no colo como uma princesa. Ao chegar na casa de Baiji, eu vi meias calças jogadas na cama, roupas íntimas e outros pertences pessoais, e algumas coisas de formatos variados, objetos usados para aliviar o estresse. Além disso, a beleza extraordinária de Baiji. Meu coração não pôde deixar de acelerar. Qualquer homem conseguiria suportar tal teste? Eu empurrei as roupas para o lado com uma mão. Então, eu a coloquei suavemente na cama, olhando para Baiji deitada. Seus cabelos bagunçados, seus olhos vermelhos, 2 linhas de lágrimas visíveis em seu rosto, exalando uma aura de beleza melancólica e frágil. Eu respirei fundo algumas vezes, coloquei o cobertor nela e fui embora. Saí do quarto, sentei no sofá e suspirei. Ainda bem que sou uma pessoa honesta. Caso contrário, Baiji, você estaria em perigo nesta situação. Comecei a conferir as recompensas que o sistema me deu. O anfitrião Efendi ganhou a habilidade de ouvir os pensamentos das mulheres. Habilidades passivas, perfume irresistível e corpo perfeito. Entrei curiosamente no banheiro. Queria olhar de perto meu corpo perfeito. Assim que pisei dentro, vi rendas pretas jogadas na pia e rendas brancas. Fiquei em frente ao espelho. Tirei minha roupa imediatamente. Logo em seguida, respirei fundo. No espelho, um corpo em forma de triângulo invertido. Ombros largos e cintura fina, uma presença marcante. 8 músculos abdominais bem definidos, cada um deles firme e cheio. Movi meu corpo e ouvi estalos. Com certeza, um corpo perfeito. Mas parece que a calça está um pouco apertada. Não é possível que eu tenha que trocar por uma número maior. No quarto, Baiji abriu os olhos sonolentos. Com a mente confusa, olhou ao redor em um ambiente familiar. Como eu cheguei em casa? Deixa pra lá, isso não é importante. Meu estômago está revirando. Estou tão mal que quero vomitar. Baiji se apoiou na parede e foi cambaleando em direção ao banheiro. Em seguida, abriu a porta de uma vez. Em meio à névoa da visão, viu um homem musculoso. Um homem bonito. Ele estava se inclinando sobre a pia e jogando água no corpo. Como estou com um perfume irresistível. Além disso, eu a salvei antes. Portanto, mesmo que sua consciência estivesse confusa, ele não se sentiu assustado. Ele apenas perguntou, com um olhar perdido, quem é você? Fiquei perplexo. Como ele ainda está acordado? Baiji estava balançando seu corpo, e não conseguia controlar, caindo para a frente. Eu corri até ela e segurei Baiji. Eu sou o Xiao Feng. Você está bem? Baiji levantou a cabeça. Suas bochechas estavam coradas. Ela sorriu boba. Xiao Feng. De repente, Baiji vomitou. Estou bem. Senti aquele calor. Minha expressão congelou instantaneamente. Baiji, seu vômito foi realmente bem fragra. Você realmente me pegou de surpresa. Não tem jeito,
Vou ter que me limpar agora. Bai Jie se apoiou no vaso. Eu tirei minhas calças sujas direto. Limpei a sujeira do canto da boca de Bai Jie. Ele estava com os olhos meio abertos e meio fechados. Murmurava algo sem saber. No meu colo, havia uma bela mulher bêbada. Ela desafiava constantemente a minha paciência. Eu a carreguei de volta para o quarto novamente. Fui para o banheiro tomar um banho. Ainda bem que agora é verão. Vestir roupas meio úmidas não vai me deixar frio. Vesti minhas roupas e saí do banheiro. Coloquei novamente meio copo de água quente na mesinha de cabeceira do quarto. Assim, se Bai Jie acordar à noite com sede, será prático. Depois de fazer isso, me preparei para sair. Minha mão estava prestes a tocar a maçaneta. Meu corpo parou por um momento. Olhei para o bolo na mesa de centro. Procurei uma caneta. Escrevi cuidadosamente algumas palavras em um pedaço de papel toalha. Feliz aniversário. Bai Jie colocou o bilhete atrás da mesinha de cabeceira. Eu me virei e saí. Porque eu entendo que a pressa é inimiga da perfeição. Na manhã seguinte, Bai Jie, com ressaca da noite anterior, despertou lentamente. Ao abrir os olhos, viu o teto familiar. Onde eu estou? A consciência de Bai Jie ainda estava um pouco nebulosa. Ela se apoiou e meio que se sentou. Eu não estava bebendo ontem à noite? Fragmentos de lembranças passaram pela minha mente. Uma silhueta familiar apareceu na minha frente. A ponta do nariz parecia ainda ter aquele cheiro agradável. E Feng massageava as têmporas de Bai Jie. Começou a lembrar seriamente do que aconteceu na noite passada. Ontem foi o seu 30º aniversário. Como em anos anteriores. Ele comprou um enorme bolo e bebeu um pouco. Depois que a bebida acabou, saiu novamente para beber. Ele caiu no caminho de volta para casa. E ainda se envolveu em uma briga. Ao pensar nisso, sua memória começou a ficar clara. Não era uma briga. Era alguém que o estava seguindo e teve um conflito. Ele estava bêbado e alguém tentou se aproveitar dele. Bai Jie pensou rápido. Juntando esses fatores, é fácil imaginar o pior resultado. Seu rosto instantaneamente ficou pálido. Bai Jie puxou rapidamente o edredom. Era a mesma saia de ontem. Embora estivesse um pouco bagunçada. Mas não havia sinais de ter sido rasgada violentamente. Apenas as áreas molhadas de bebida estavam pegajosas. Exalavam um cheiro de bebida. Mas isso fez respirar aliviado. Bai Jie relaxou levemente as sobrancelhas. Continuou relembrando os detalhes que se seguiram. Ele apenas se lembrava de uma pessoa radiante, que estava de pé à sua frente, que havia chutado para longe aqueles 3 perseguidores. Depois de afastá-los, essa pessoa luminescente veio confortá-lo. Se as memórias anteriores estavam um pouco borradas, mas o rosto daquela pessoa ele se lembrava claramente. O semblante charmoso dele estava repleto de preocupação. Bai Jie murmurou com dificuldade, Ye Feng. Foi ele quem me salvou. Naquela situação, se Ye Feng não tivesse aparecido, ele não ousava imaginar que tipo de tormento estaria sofrendo. Uma intensa gratidão surgiu em seu coração. Os cantos de sua boca se elevaram levemente. Um sorriso surgiu em seu rosto. Um sorriso que ele mesmo não percebeu. Ao relembrar mais adiante, ele parecia ter sido levado para casa nos braços de Ye Feng. Um leve rubor apareceu em seu rosto. Já estamos com mais de 30 anos. Mas ainda nos comportamos como meninas, nos enfiando nos braços dos outros. Mas realmente parece tão aconchegante. Continuo a recordar. Bai Jie esfrega a testa. Levantei à noite para ir ao banheiro. Parece que vomitei nele todo. A expressão tímida de Bai Jie gradualmente se solidifica. Não sei por que essa memória se tornou especialmente clara. Xiao Song está lavando o rosto no banheiro. Eu queria vomitar e acabei vomitando nele todo. Mas ele não se importou nem um pouco. Ele ainda me ajudou a limpar a boca. Bai Jie de repente se sente envergonhada para me ver. Mas de qualquer forma, ainda tenho que agradecer a ele de maneira adequada. A garganta de Bai Jie estava seca e desconfortável. Estava prestes a levantar da cama para beber água. Ao me virar, vi a cama. A garrafinha e meio copo de água na mesa de cabeceira. Não precisa adivinhar, sei que fui eu quem preparei. Porque ele só ferve água durante períodos especiais do mês. Para beber água quente. Realmente é um cara atencioso. Quando Bai Jie estava prestes a pegar o copo de água, papel toalha pressionado com maquiagem ao lado do banheiro, pegou e olhou para si mesma no espelho. Ela ficou em silêncio instantaneamente. Feliz aniversário. Bai Jie, alguns segundos depois. O corpo de Bai Jie tremia levemente. Uma gota cintilante de lágrima escorreu pelo queixo e caiu na cama. Obrigada, Ye Feng.
Este é o melhor presente de aniversário que já recebi. Bai Jie levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, mas os cantos de sua boca exibiam um sorriso. É a primeira vez em 30 anos que alguém lhe diz essas palavras. Ele tirou da gaveta uma caixa de cosmético não aberta. Abriu cuidadosamente e retirou o que tinha dentro. Então colocou aquele papel toalha especial, com o cuidado de um tesouro. Depois, Bai Jie pegou mais algumas folhas de papel toalha e gentilmente secou as marcas de lágrimas do rosto. O cheiro de álcool era forte ao seu redor. Precisava urgentemente tomar um banho. Ele acabou de se levantar da cama. Seu corpo acidentalmente esbarrou em algumas coisas que caíram no chão, produzindo um som nítido. Seguiu o som com o olhar. Bai Jie ficou paralisada no lugar. As bochechas dela instantaneamente se tingiram de um vermelho suave, e a cor rapidamente se espalhou por todo o rosto. O que caiu era, na verdade, um dos pequenos objetos que ele costuma usar para desestressar. Bai Jie mordeu o lábio inferior. Sua expressão ficou tímida. E o segurança Feng não teria visto tudo quando voltasse? Ele organizou essas coisas na maior rapidez e as colocou na gaveta do criado-mudo. Assim, da próxima vez que eu vier, não verei. Bai Jie suspirou aliviada. Ela deu um tapa nas próprias bochechas quentes. Depois de se esforçar para acalmar as ondas interiores, ela caminhou para o banheiro de chinelos. Ele estava em pé diante do espelho. De repente, lembrou-se de mim. Não sabia o que havia em sua mente. E seu rosto novamente se iluminou com um brilho avermelhado. 2 horas e meia depois, Bai Jie entrou na cabine de segurança do condomínio. Cumprimentou educadamente. Olá. Pode me dizer se Feng está aqui? Ele só me viu 2 vezes. Nem salvou meu contato. Bai Jie se lamentou em segredo, pensando que era uma tola. O segurança Miao Yong levantou-se para olhar. Ele ficou paralisado. Esta não é a moradora que eu carreguei para casa ontem à noite. Como ela veio aqui procurar alguém? Estranho. Será que ela não trocou contatos? Em seguida, Miao Yong perguntou: há algo que eu possa ajudar? Estou procurando Feng. Tem algumas coisas que gostaria de dizer a ele pessoalmente. A voz de Bai Jie era tranquila. Sua presença era serena. Mas havia uma frieza sutil que parecia distante como um gigante. Miao Yong ficou tenso por dentro. Esse tom, essa atitude não é por causa do que aconteceu ontem à noite, né? Aconteceu algo que não deveria ter ocorrido? O forte Miao YNG estava pensando em algo que aconteceu em outro lugar. Que tal você vir mais tarde? Bai Jie franziu ligeiramente a testa. Ele acabou de tomar banho. Ela estava com uma maquiagem impecável. Queria vir me agradecer. Mas eu não estava aqui. Então, Bai Jie perguntou com a testa franzida. Você pode me ajudar a contatá-lo? Eu preciso encontrá-lo com urgência. Ao ver a expressão de Bai Jie franzindo a testa, senti um aperto no coração. Respirei fundo. Pensei comigo mesmo. Xiu FNG. Cara, não consigo te proteger. Se vira. Então, vou te ajudar a contatá-lo pelo rádio. Miao YNG disse isso. Ele pegou o rádio e entrou na sala. E fechou a porta. Bai Jie estava um pouco confusa. Se é para contatar, então vamos. Para que fechar a porta? Dentro da sala, Miao YNG abriu o rádio e me chamou. Xiu FNG. O que você fez ontem? A mulher que você trouxe para casa apareceu sem avisar. Ela veio para reclamar diretamente. Ela parece um pouco intimidante. Eu fiquei paralisado por um momento. A mulher que eu peguei ontem, Bai Jie, parece um pouco ameaçadora. Não pode ser. Será que ela veio procurar confusão? Tudo bem, eu vou até lá imediatamente. Em seguida, Miao YNG abriu a porta. Ele disse a Bai Jie que FNG já estava a caminho de volta. Bai Jie acenou com a cabeça. Então, ela foi até a lateral do armazém e encontrou um banco para se sentar. Wang Lang, que estava de guarda na porta. Olhos dele olhavam de relance repetidamente para Bai Jie na sala de segurança. Bai Jie, em todo o condomínio. Ela é deslumbrante, tem beleza e corpo impecáveis. Seus bens não são os mais ricos. Mas ela é definitivamente uma mulher rica. Normalmente, quando ele volta para casa, ele sempre faz questão de cumprimentar. Ele quer causar uma boa impressão. E a outra parte também acena educadamente em resposta. Wang Lang estava um pouco confuso. Como ele veio parar aqui? Os moradores, exceto em situações especiais, geralmente, não costumam entrar na sala de segurança. Justamente, Bai Jie também olhou para fora da janela. Wang Lang teve um brilho nos olhos. Espera.
Será que ela veio me procurar? Como o segurança mais bonito da equipe. Ele não veio para me divertir, veio? Então Wang Lang soltou um suspiro. Fingindo estar com sede, caminhou em direção à sala de segurança. Bai Jie levantava o celular de vez em quando, para checar se seu cabelo estava bagunçado, se a maquiagem estava borrada. YNG ficou cada vez mais confuso. Essa mulher estava se olhando no espelho e arrumando o cabelo. O que ela realmente quer? Ninguém sabia. Wang Lang ajeitou rapidamente a gola e o cabelo, e sorriu, achando que estava encantador. Ele empurrou a porta e entrou. Viu Bai Jie fazendo uma expressão de surpresa. Depois, virou-se para Miao YNG e perguntou quem era. Bai Jie lançou um olhar. Ao ver que não era eu, desviou o olhar e voltou a olhar para fora. Miao YNG lembrou casualmente que ele veio procurar IFNG. O sorriso no rosto de Wang Lang instantaneamente congelou. Não é o IFNG que está aqui para me procurar? Mas a Rika está aqui agora. É preciso expressar-se com coragem. Wang Lang pegou um copo de papel e serviu um pouco de água. Colocou ao lado de Bai Jie. Deixa eu me apresentar, sou o segurança daqui. Wang Lang, o IFNG acabou de chegar. Pode ser que haja algumas tarefas a fazer. Se precisar de ajuda, pode me procurar. O lado, Miao YNG lançou a ele um olhar de desprezo. Bai Jie olhou para Wang Lang com estranheza. Então, ela lembrou-se levemente que não precisava. O sorriso de Wang Lang ficou rígido novamente. Até seus lábios começaram a tremer. Não é possível. Com que direito? O IFNG não é só um pouco mais bonito do que eu? Wang Lang ainda queria tentar mais uma vez. Nesse momento, eu empurrei a porta e entrei. Ao me ver, a expressão de Bai Jie, que antes era tranquila como água, instantaneamente se iluminou com um sorriso. Seus belos olhos também se tornaram brilhantes. Ele se levantou e caminhou até mim. Xiu FNG. Obrigado por me trazer de volta ontem. Eu sorri e acenei com a mão. Não foi nada demais. Eu não posso sempre. Olhando para Bai Jie. Uma beleza tão grande sendo intimidada na calçada. Não beba tanto álcool lá fora novamente. Se realmente quiser beber, me ligue. Pensando sobre como se eu não tivesse aparecido ontem à noite. Não consigo nem imaginar o que poderia ter acontecido. O olhar da Bai Jie ficou cada vez mais suave. Então ela se aproximou um pouco mais de mim. O leve aroma em meu corpo entrou pelo nariz da Bai Jie, olhando para meu peitoral firme. Ele não conseguiu evitar relembrar aquele abraço nebuloso da noite passada. Mais profundo. Ele até sentiu um impulso de se lançar sem pensar nas consequências. Esse pensamento o surpreendeu. Seu rosto bonito ficou levemente avermelhado. O que está acontecendo comigo? Não é só porque estou casado. Essa diferença de idade já é muito grande. Embora o ar-condicionado esteja ligado na sala, a Bai Jie ainda se sentia um pouco quente. A boca pequena e rosada dela exalou um pouco de calor. Vamos sair para conversar. Aqui está muito abafado. Vamos para minha viatura. Lá em cima tem um ar-condicionado. Eu apontei com o queixo para a viatura. Depois, abri a porta para sinalizar que a poderia ir primeiro. Eu fui logo atrás. Meu olhar passou pela, e sua roupa estava diferente de ontem. Hoje, ela estava usando um vestido longo roxo, justo na cintura e no corpo. É extremamente impactante visualmente. Desenha uma curva de cintura e quadris impressionante. Tem uma presença muito forte. Ela exala um ar de mulher poderosa e madura. Eu continuei seguindo atrás. Meu olhar não conseguia evitar de espiar. Ela é simplesmente um pêssego do paraíso. Embora estivesse quente lá fora. Depois de dar alguns passos, começou a se acalmar. Ele parou de repente e virou-se. Eu ainda estava tentando controlar meu olhar, para não deixá-lo imaginar coisas. Não percebi que estava à minha frente. Acabei batendo direto nela ao me virar. Bai Jie deu um grito de surpresa. O corpo perdeu o equilíbrio. Foi inclinando-se para trás. Eu fui rápido e ágil. Rapidamente estendi a mão e abracei a cintura fina de Bai Jie. O abracei em meus braços. A suavidade como de nuvem se espalhou instantaneamente pelo corpo. Desculpe, Bai Jie. O que está acontecendo? Bai Jie levantou a cabeça, ainda assustada. As duas mãos seguravam firmemente meus ombros. Não muito atrás. Wang Lang, que acabará de sair pela porta, viu essa cena. Ele estava com raiva, mordendo os dentes. Droga, eu cheguei primeiro. Como você conseguiu me ultrapassar? Bai Jie estava em meus braços. O aroma que vinha em sua direção fez seu coração acelerar.
O vazio em seu coração foi amplificado infinitamente. Ele levantou suavemente a cabeça. Havia uma fragrância encantadora ao redor. Ele não pôde evitar e respirou fundo novamente. Como eu pensei, ainda é assim. Quando ele voltou a si, Baigie, por instinto, levantou a cabeça. Justo no momento em que encontrei o meu olhar surpreso. Não é, irmã? Isso é um pouco estranho, não? Eu sou a reencarnação do Tang Sen? Um cheiro tão bom que me faz querer te devorar. Como se tivesse percebido o que estou pensando. O rosto de Baigie instantaneamente ficou vermelho. A vergonha e a timidez vieram como uma onda. Não, não é como você está pensando. Baigie rapidamente se desvencilhou de meus braços. Meu coração, que havia se acalmado, começou a bater descontroladamente novamente. Baigie apressadamente começou a explicar. Você tem um cheiro muito agradável. Nunca senti um cheiro assim antes. Ah, vamos nos adicionar como amigos. À noite, vou te convidar para jantar. Dizia isso enquanto balançava o celular. Eu ri e brinquei, sem problemas. Mas minha fome não é pequena. Baigie, com suas sobrancelhas bem desenhadas, é uma irmã rica. O que você quiser comer, fique à vontade. Eu a observava sorrindo. Então, não serei tímido. Enquanto conversávamos, o celular da Baigie tocou de repente. Ele me lançou um olhar de desculpas. Vou atender uma ligação. Alguns segundos depois, a Baigie franziu a testa. O que aconteceu? Não tínhamos combinado isso antes? Eu estava ao lado, ouvindo em silêncio os sentimentos da Baigie. A modelo teve febre de última hora. Eu sabia que algo daria errado em um momento tão crucial. Vou lá imediatamente. Vocês devem contatar mais algumas modelos. Após desligar o telefone, a Baigie. Seu humor claramente se tornou irritado. Formada há 3 anos, a Baigie fundou seu próprio estúdio de moda feminina. Com base em seu sólido conhecimento profissional e no trabalho, as redes de contatos que acumulou, o estúdio se desenvolveu em uma empresa. A receita anual alcançou dezenas de milhões. No último mês, a Baigie planeja expandir e experimentar com moda masculina. Então, trabalharam horas extras por meio mês. Prepararam muitas roupas. No entanto, hoje, durante a gravação, ocorreu um problema com a modelo. Os horários já estavam todos agendados. Agora, ocorreu um problema de última hora. Não é garantido que consigam encontrar uma modelo adequada. A missão é ajudar a Baigie a resolver a situação atual. Recompensa por domínio em combate. Levantei as sobrancelhas e fui cumprir a missão da Baigie. Você realmente é um tesouro que não consegue se esconder. Xiao Feng ficou envergonhado. Eu tenho um assunto urgente e preciso passar na empresa primeiro. Você pode me levar até o estacionamento? O tom da Baigie revelava certa urgência. Eu vou em direção ao carro de patrulha, sem problemas. Tem mais alguma coisa em que eu possa ajudar? Nini. Baigie estava prestes a recusar, mas lançou um olhar rápido para o meu perfil. Sob a luz do sol, eu parecia excepcionalmente atraente. Espera, Baigie agarrou meu braço. Ela olhou para o meu rosto, avaliando. Não tem um rapaz bonito ao meu lado? Altura adequada e charme excepcional. Xiao Feng, a irmã, realmente precisa da sua ajuda. Eu abri uma empresa, mas a modelo desistiu de última hora. Você pode substituí-la? É bem simples, só tirar algumas fotos. Sem problemas, eu concordei em acenar com a cabeça rapidamente. Meu cachê não é barato, viu? Ao ouvir isso, Baigie me olhou com um olhar surpreso. A expressão em seu rosto gradualmente se acalmou. Quanto? Eu estendi 5 dedos. Baigie manteve a calma. 5.000, certo? Sem problemas, eu interrompi com firmeza. 5 pratos, não pode faltar um. Os dois falaram quase ao mesmo tempo. Ao ouvir o que o outro disse, ficaram atordoados. E trocaram olhares. Eu fiquei com uma expressão surpresa. 5.000, que loucura! 5.000 por 5 pratos. Baigie também ficou surpresa por um momento. Mas logo se recuperou. Eu fiz uma expressão de extrema dor. Baigie não esperava que eu a considerasse uma amiga. E você está falando de dinheiro comigo. Eu estou tão triste. O rosto de Baigie estava constrangido. Ela estava um pouco sem saber o que fazer. Não, não é isso. Eu pensei que você quisesse falar sobre algumas coisas da família. Baigie está acostumada a resolver problemas com dinheiro. Ontem eu o salvei. Ele estava grato por mim. Desta vez, de repente, aconteceram essas coisas. Ele pensou que, independentemente do resultado, depois, ele teria que me agradecer com um grande presente.
Mas quando eu disse 5 pratos, Bai Jie ficou chocado. Ele não conseguiu processar. Quando finalmente entendeu, percebeu que só ele estava pensando besteiras. No final, ele causou uma grande confusão. Eu suspirei. Minha expressão estava cheia de desânimo. Ai, Bai Jie. Então é assim que você me vê? Não, Xiu FNG. Desculpe, eu te interpretei mal. Bai Jie deu um passo à frente e segurou minha mão. Seu rosto estava cheio de arrependimento. Para se desculpar, você precisa mostrar sinceridade. Eu tinha um pequeno sorriso malicioso no rosto. Bai Jie mordeu levemente o lábio vermelho. Seus olhos estavam úmidos. O perfume suave que eu usava pairava na ponta do nariz dela. Ela de repente teve coragem. No segundo seguinte, sob meu olhar surpreso, Bai Jie se inclinou para a frente. Os lábios vermelhos se impressionaram levemente em meu rosto. Essa desculpa é sincera o suficiente, não é? Ainda não terminei de falar. Eu rapidamente abracei a Bai Jie com um braço. Em direção àquela boca ligeiramente aberta, eu a beijei de forma dominadora. Bai Jie arregalou os olhos e abriu suas pequenas mãos adoráveis. Ela batia incessantemente em meu braço. Mas eu não me movi nem um pouco. Ao contrário, abracei ainda mais forte a cintura de Bai Jie. Minha palma segurou delicadamente a nuca dela. Isso sim é sinceridade de verdade. Um sorriso malicioso estava nos meus lábios. Eu passei a mão nos lábios. Ainda havia marcas de batom lá. O rosto de Bai Jie ficou completamente vermelho. Seus olhos brilhantes me lançaram um olhar feroz. Que cheiro de pequeno pervertido. No entanto, ele estava um pouco obcecado pela sensação anterior. Seu corpo vazio por 5 anos parecia ter sido aceso por algo. O garotinho não esperava ser tão forte. Só queria beijar mais um pouco. O cheiro do Xiao Feng é realmente agradável. Não sei se ele vai achar que eu sou velha. A energia de um estudante universitário deve ser alta, certo? A face da Bai Jie está ligeiramente ruborizada? Algumas imagens que fazem o rosto corar surgem na minha mente. Todos esses calouros ouviram isso. Não consigo me segurar e brinco com a obediente Bai Jie. Eu só quero um pouco de sinceridade. Por que você ainda quer que eu tenha filhos? Momentos depois, Bai Jie faz uma leve tosse. A sorte que estava estampada no rosto dela se apagou. Xiao Feng está sendo sincero agora. Vamos logo para a empresa. Estendi a mão como um gesto de convite. Vamos entrar no carro rápido. 2 minutos depois, o carro de patrulha parou em frente a um Panamera. Bai Jie pegou a chave e ativou este carro. Vamos embora. Ao ver os saltos altos que Bai Jie está usando, eu franzi levemente a testa. O som de aviso do sistema soou. A tarefa é corrigir os erros de direção de Bai Jie. Prêmio por dominar a direção. Uau! Recebi uma nova missão. Bai Jie abriu a porta do carro e se sentou. Eu notei que havia um par de sapatos baixos no banco do passageiro. Então, rapidamente gritei, espere. Em seguida, caminhei rapidamente em direção a ela. Peguei os sapatos baixos do banco do motorista. Então, segurei a mão de Bai Jie. Tirei os sapatos de salto alto. As mãos de Bai Jie eram brancas e translúcidas. Seus dedos dos pés eram pequenos e arredondados. As unhas estavam pintadas de um rosa claro. Meu próprio pé pequeno estava segurado em minha mão. Bai Jie sentiu um tipo de estimulação incomum. Ele não pôde evitar de pensar, será que vai ser aqui? Não, não pode ser. Que tal subirmos? Se não der, podemos fazer no carro. A voz de Bai Jie tremia levemente. Xiu FNG. O que você está fazendo? Ouvindo seus pensamentos. Apertei inconscientemente a mão dela com mais força. Bai Jie não esperava que você fosse assim. Mas vamos primeiro tratar do que importa. Assim que eu abri, meu olhar se desviou para os pés de Bai Jie, que estavam se colocando nos sapatos baixos. Depois, abracei os saltos que ela tinha trocado. A Bai Jie não pode dirigir de salto. Coloque os sapatos baixos. Eu seguro os saltos para você. Depois de dizer isso, peguei os saltos e sentei no banco do passageiro. Tarefa concluída, recompensa liberada, maestria na direção. Incontáveis técnicas de direção, estranhas e familiares, jorraram na minha mente como uma onda. Agora, consigo controlar qualquer veículo com facilidade. Até mesmo. Eu lancei um olhar peculiar para Bai Jie, que estava em transe ao meu lado. A maestria na direção parecia se estender além dos veículos. Bai Jie soltou um suspiro de alívio. Mas, no fundo, sentia um vazio. Se o Xiu FNG não tivesse mãos tão grandes antes, ele também tinha muita força. E ainda cheirava bem. O que eu estava pensando?
Ouvi o que Bai Jie estava pensando. Eu disse para Bai Jie sem mudar a expressão: nós devemos ir agora. Bai Jie de repente voltou à realidade. Um rubor passou pelo seu rosto. Vamos agora. Em segundos, vamos sair rapidamente. Um Porsche Panamera acelerado saiu. Saiu do estacionamento. Na entrada do condomínio, Wang Lang estava parado em pé, pensando no que aconteceu há pouco. Ele ainda estava um pouco insatisfeito. Um novo segurança. Não é apenas sorte por conhecer uma proprietária? E daí que conheceu? Eu também conheço. E você sabe algo sobre mulheres? Nesse momento, um barulho de buzina ressoou atrás dele. Wang Lang levantou a mão em saudação por hábito. Um veículo, um Porsche Panamera com a janela aberta passou lentamente ao seu lado. Passando, Wang Lang lançou um olhar rápido. Sentiu que era um pouco familiar. Não era aquela que estava no escritório de segurança há pouco? Quando ele viu a figura no banco do passageiro, sua expressão ficou gradualmente rígida ao vento da noite. Como o IFNG pode estar nesse carro? Aquela posição deveria ser minha. Ele está me olhando fixamente. Depois que viu Wang Lang, levantei o queixo. Acenei casualmente. Wang Lang olhou com raiva enquanto o carro se afastava. Que mão para acenar, hein? Meia hora depois, o carro entrou no estacionamento subterrâneo de um prédio de escritórios. As duas pessoas entraram no elevador direto para o 13º andar. Eu segui ao lado da Bai Jie, observando curiosamente as pessoas passando ao nosso redor. Cumprimentei a Bai Jie. Em seguida, ela me lançou um olhar curioso. Bai Jie me levou até a sala mais ao fundo. Ela abriu a porta. Dentro estavam cheias de câmeras e equipamentos de filmagem. Muitas pessoas estavam ocupadas a 1000 por hora. Eu dei uma olhada rápida. Percebi que eram todas meninas. Cerca de 11 ou 12. Todas eram deslumbrantes. Sendo verão, muitas estavam vestindo saias curtas e shorts, expondo suas longas e brancas pernas. Várias poses sensuais e atraentes se revezam. Tem até duas meninas vestindo apenas lingerie. Ao me ver olhando, eles não se sentem nem um pouco constrangidos. Pelo contrário, eles até se empinam mais. Uma garota de cabelo curto vestindo uma roupa reveladora veio até aqui segurando um tablet. A Bai já deixou tudo preparado aqui. Assim que a modelo chegar, podemos começar a filmar. Ele é o secretário da Bai Ji, Kilvin. Bai Ji acena com a cabeça. Tive sorte de estar atrás dela. Vamos começar direto. Esta é a nossa modelo. Eu, de forma generosa, cumprimentei a todos. As meninas atrás estão com os olhos brilhando. Elas estão discutindo animadamente. Que cara lindo! Ele é realmente bonito, muito mais que o anterior. De onde a Bai conseguiu esse cara? Ele parece até um astro. Kilvin ao lado também ficou encantado. Lembrou que ainda estava trabalhando. Ele rapidamente abaixou a cabeça. O espadachim também me lançou um olhar furtivo. Ele é realmente bonito. Mas por que você está vestindo o uniforme de segurança? Algumas meninas ousadas já se aproximaram de você. Oi, gato, você tem namorada? Vem aqui, gato, eu vou te ajudar a trocar de roupa. Vamos nos adicionar como amigos, gato? Vamos comer juntos mais tarde. Kilvin tossiu levemente. Vai, vai, vai. A Bai já está aqui. Primeiro trabalhe. Ele seguiu a Bai desde o início da empresa. Nunca vi nenhum garoto ao redor da Bai. Mas hoje tem um. E parece que a Bai está de bom humor. Ela deve achar que minha relação com a Bai é complicada. Vamos primeiro fazer a maquiagem. A maquiadora ficou surpresa ao me ver. Não sabia por onde começar. Então, levantou as mãos e disse: a beleza desse cara é impressionante. Basicamente, não precisa de maquiagem. Apenas arrume um pouco o cabelo. O canto da boca da Bai se elevou levemente, com um efeito sutil e quase imperceptível. Então, vamos arrumar o cabelo. Vamos trocar de roupa e começar a filmar. Primeiro, vamos tirar algumas fotos para ver como fica. Alguns minutos depois, eu me levantei e olhei no espelho. Não sinto que meu cabelo mudou muito. Uma garota trouxe um cabideiro. Ela pegou uma camisa preta de cima e me entregou. Experimente essa primeiro. Peguei a roupa sem hesitar. Tirei a camisa direto, mostrando os músculos perfeitamente definidos. Gritos de surpresa ecoaram pela sala. Todos os olhares estavam voltados para mim. Que abdômen bonito! Posso tocar? Uau, esses músculos me deixaram tonta. Você tem namorada? Pense em mim, por favor. Eu sei fazer de tudo. Olha, a Bai Jie está folheando documentos. Ao ouvir um barulho confuso atrás de mim, virei para olhar. Ao ver meu corpo perfeito,
A bela e fofa ficou com os olhos arregalados, os músculos fluindo. Músculos do peito bem definidos. Abdômen definido e simétrico. A garganta da Baigé se mexeu levemente. Um par de belos olhos não conseguia desviar o olhar, especialmente ao pensar que ela havia me beijado não muito tempo atrás. Ele estava completamente vermelho. Diante de várias palavras ferozes, eu também não sou covarde. O imperador generoso fez algumas poses de fisiculturismo, mostrando perfeitamente os músculos. Isso atraiu várias mulheres para perto dele. As exclamações não paravam. Finalmente, alguém não aguentou mais. Um par de mãos pequenas acariciou suavemente minhas costas. Outra mão tocou meus músculos abdominais. A Baigé parecia calma por fora, mas por dentro, estava em um turbilhão. Que raiva! Eu também quero tocar, ué. Deve ser muito prazeroso tocar, né? Não sei como recusar isso. Se eu soubesse, teria agido primeiro. Esses aqui estão sendo muito ousados. A peixinha ainda estava elogiando meu corpo, certo? Ouvi o que a Baigé realmente pensava. Eu imediatamente acordei para a situação. Tocei algumas vezes e disse oi. Acho que é melhor eu trabalhar primeiro. Senão, a Baigé vai ficar brava. As mulheres lançaram um olhar furtivo para a Baigé. Notaram que ele estava com uma expressão fria, esse pequeno idiota. Se soubesse, não o teria trazido. Era originalmente meu. Eles têm um corpo tão bom quanto o meu? Têm uma cintura mais fina do que a minha? Tem um bumbum mais empinado? Ouvi a voz do coração da Baigé. Eu instantaneamente acordei. Tocei 2 vezes. Ei, acho que vou trabalhar primeiro. Caso contrário, a Baigé vai ficar furiosa. As mulheres deram uma olhada furtiva na Baigé. Notaram que ela estava com uma expressão fria, esse pequeno idiota. Se soubesse, não o teria trazido. Era para ser meu. Eles têm um corpo melhor do que o meu? Eles têm uma cintura mais fina do que a minha? Fui caminhando de forma discreta até ficar ao lado da Baigé. As mulheres só então se dispersaram relutantemente. Antes de sair, Kivem aproveitou a confusão e deu uma palpada. A sessão de fotos começou. Eu apenas fiquei parado ali. É uma foto perfeita. Depois de tirar um conjunto de fotos, chegou a hora de trocar de calças. As mulheres riram e brincaram que aqui não tinha vestiário. Vamos trocar aqui mesmo. Não me trate como uma estranha, ok? Baigé mandou todos embora. Ela me levou sozinha em direção ao vestiário. Quando não havia mais ninguém ao redor, Baigé cruzou os braços. Com uma expressão triste, ela me olhou e disse: Xiaofeng, você ainda se atreve a me enganar. Esta é a boa forma que você mencionou? Veja aquelas garotas pequenas, estão doidas para você. Sério, eu nem cheguei a tocar nelas. Eu dei uma risadinha. Coçando a cabeça, Baigé disse: Eu só queria te dar uma surpresa. Baigé deu uma leve resmungada. Sua voz estava cheia de um tom azedo. Não é incrível ser cercado por aquelas garotinhas? Qual você gosta? Deixa eu te ajudar a arranjar um encontro. Eu segurei o queixo. Fingi que estava pensando seriamente. Então eu preciso pensar bem sobre quem eu gosto. Baigé ficou um pouco atordoada. Em seguida, franziu a testa e olhou para mim com descontentamento. Eu perguntei: Você realmente se atreve a dizer isso? Logo depois, seus olhos mostraram um pouco de desânimo. Eu parecia não notar as emoções de Baigé. Contando os dedos sozinha, que seja bonito. E que tenha classe. Com pernas longas e corpo incrível. Ao ouvir isso, Baigé ficou completamente perplexa. Não consegui conter a crítica e perguntei a qual você gosta. Isso não é apenas pura luxúria? Eu fiz uma expressão de dúvida, fingindo não entender. Eu realmente gosto dessas coisas. E você tem todas elas. Baigé respirou fundo. Seu sorriso instantaneamente ficou ruborizado. Suas orelhas estavam quentes como se fossem pegar fogo. A garganta dele se moveu levemente, mordendo levemente o lábio vermelho. Pensando consigo mesmo, enchi o FNG. Esse cara está se declarando para mim? Fiz uma expressão de quem já sabia. Apontando para o corpo de Baigé, disse: Olha isso. Seja pela beleza, classe ou corpo, você sozinha poderia superar todos na sala. Por que eu escolheria eles? A voz de Baigé é fina como a civilização. Ele tem um ar de mulher elegante, mas seus olhos escondem uma apreensão juvenil. Tudo bem, tudo bem. Eu entendi. Não diga mais, não diga mais. Eu estou sorrindo levemente. Sorrindo malignamente, digo, claro, eu não posso ser parcial, certo? Enquanto falo, dou uma risadinha.
Pego a mão de Bai Jie e a coloco sobre mim. Com uma aparência de grande dignidade, digo que aceitarei um pequeno sacrifício. Vou fazer isso só para você. Bai Jie exclamou. Mas não retirou a mão. Ele, com o rosto vermelho, tocou algumas vezes e rapidamente retirou a mão, apressando-se para trocar de roupa. Durante a filmagem de Xiu FNG, não pude evitar ser manipulada pela stylist, pela sala de trajes montando o visual. Sempre tem algumas pessoas que aproveitam para tirar vantagem de mim. Mais tarde, Bai Jie não aguentou mais. E, com um olhar firme, decidiu entrar na jogada ela mesma. Melhor favorecer a si mesma do que aos outros. Quando tudo terminou, já era noite. Todas as mulheres sorrindo se despediram de mim. Algumas garotas ainda se sentem bastante arrependidas. Elas queriam jantar comigo. Mas eu também preciso conversar com a Bai Jie. Só pude recusar educadamente. No escritório, Bai Jie estava reclinada preguiçosamente no sofá. Seu corpo cheio ajustava a roupa. E se movia levemente com a respiração. A cintura delineava uma curva encantadora sob a saia. As pernas eram o foco. A saia deslizava até a raiz da coxa, revelando a pele clara e delicada. O quadril parecia ainda mais arredondado sob a pressão do sofá. Eu não conseguia desviar o olhar. Não pude evitar de engolir em seco. Pensei que todas as belezas da sala juntas não se comparavam a Bai Jie. Bai Jie me olhou com gratidão. Shelfen, obrigada de verdade por hoje. Caso contrário, eu com certeza não teria conseguido. Eu acenei com a mão e sorri, dizendo que não foi nada demais. Não vale a pena mencionar. Tarefa concluída. A recompensa é o domínio em luta daquela sala. De repente, inúmeros conhecimentos de luta invadiram minha mente, apertando levemente o punho. Meu corpo estava cheio de uma sensação de força. Depois, abri o painel. Host IFNG, Constituição 89. Média de 5 habilidades. Ouvir os pensamentos da proprietária sobre o aroma que atrai. Corpo perfeito. Habilidade excepcional ao dirigir. Habilidade excepcional em luta. Observei a melhoria da constituição. Fiquei pensativo. Ao obter o corpo perfeito, a constituição subiu de 6 para 8. Ao obter a habilidade em luta, subiu de 8 para 9. Esse bônus é realmente bom. Enquanto pensava, meu estômago de repente roncou. Estive tão ocupado que esqueci de comer. Ao meu lado, Bai Jie não conseguiu conter um sorriso. Vamos lá, irmã, te levar para comer. Estacionamento subterrâneo. Vocês chegaram em frente ao carro para a Meira. Bai Jie estava prestes a entrar no carro. De repente lembrou de algo. Xiu FNG. Você tem carteira de motorista, certo? Ou você quer dirigir? Ele também não pensou muito. Afinal, a maioria dos caras ama carros. Sem problemas, eu peguei a chave. Entrei direto no banco do motorista. Bai Jie sentou no banco do passageiro. Depois de colocar o cinto de segurança, sua parte superior ficou ainda mais voluptuosa. O charme da mulher casada foi amplificado infinitamente. Ela sentiu meu olhar. Bai Jie ergueu o peito. Um sorriso apareceu em seus lábios. Ficou bonito? Eu assenti com a cabeça. Não escondia que era bonita. Bai Jie piscou de forma travessa. Ela sorriu e perguntou se queria ver mais alguma coisa. Eu fiz um som afirmativo. Minha voz era firme. Sonhando alto, né? O sorriso de Bai Jie riu alto. Pequeno tarado. Vá logo. Geralmente não tenho homens por perto. E não gosto que homens se aproximem. Mas sendo observada por Xiu FNG, Bai Jie não só não se incomodou, como se tivesse um pequeno prazer. Eu ergui uma sobrancelha. Hehe, então prepare-se para segurar firme. Vou te mostrar o que é um motorista experiente. Depois de dizer isso, liguei o carro. Fiz um drift na rua e saí do estacionamento. Bai Jie exclamou em surpresa. Depois de recuperar o foco, ele me deu um tapinha no braço, insatisfeito. Esse garoto me deu um susto. Vai devagar, eu também não sou mecânico. Depois de acompanhar a Bai Jie ao mercado para comprar algumas coisas, voltamos juntos para o condomínio. Quando chegamos à entrada do condomínio, eu só percebi que parece que hoje eu fugi do trabalho o dia todo. Bai Jie, espera um minuto. Vou falar com eles. Depois de dizer isso, estacionei o carro ao lado e vamos juntos. Bai Jie disse isso e também saiu do carro. O capitão Shen, da segurança da cidade de Bonn, franziu a testa, pensativo. Miao YNG pensou consigo mesmo que a situação estava complicada. Já eram 8 horas. Onde está o IFNG? Que ainda não voltou. Ele não respondeu às mensagens também.
Um leve desagrado cruzou os olhos de Shen. Shen perguntou, cadê o IFNG? Por que não o viu o dia todo? Miao YNG se apressou em explicar, Shen, está certo. Um morador do nosso condomínio pediu a ajuda do Xiu FNG. Ele deve ter saído. Ele acabou de me dizer que está voltando. O morador, Shen, franziu a testa. Para que esse morador está chamando segurança? Se você tem algo a resolver, deveria procurar o condomínio, certo? Nesse momento, Wang Lang se levantou e concordou. Eu também vi. Quando estava de guarda de manhã, vi o Yifeng saindo com um proprietário. Derrotou rapidamente o Shen Tai. Suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Então, isso não significa que ele faltou ao trabalho o dia todo? Ele acabou de entrar, não é? Wang Lang tinha uma aparência muito séria. Mas, na verdade, ele estava fora por muito tempo. Os proprietários não podem afetar nosso trabalho. Se todos fizerem isso, como vamos manter a segurança do condomínio? Miao Yong franziu o olhar. Ele estava se perguntando por que Wang Lang estava defendendo Xiao Feng. Afinal, ele estava esperando aqui. Quando ele voltar, diga para ele vir me procurar. Shen Tai ainda não havia terminado de falar. A porta da sala de segurança foi empurrada. Eu e Bai Ji entramos lado a lado. Sem me deixar falar. Bai Ji deu um passo à frente. Com calma, ela falou, Capitão Shen. Eu pedi um pouco de ajuda ao Xiao Feng. Não deve haver problemas, certo? Afinal, vocês não estão aqui para servir os proprietários? Shen Tai apertou os olhos ao ver quem estava chegando. Embora estivesse insatisfeito, não demonstrou. Esses proprietários são todos ricos ou nobres. Não é algo que um simples chefe de segurança possa ofender. Claro, nós, seguranças, estamos aqui para servir os proprietários. O Xiao Feng se saiu bem. Nós vamos garantir que a senhora Bai fique satisfeita. Os outros seguranças lançaram olhares invejosos. Isso é só o segundo dia. E já ajudei uma mulher rica. Os olhos de Wang Lang estavam extremamente vermelhos. Punhos cerrados. Pensou consigo mesmo, com que direito? Tudo isso deveria ser meu. O Sr. Shen, com um sorriso gentil, me disse. Você deve levar a senhora Bai para casa primeiro. E virou-se para os outros dizendo, vocês também já podem ir embora. Miao Yong viu a senhora Bai ao meu lado. Ele secretamente me deu um joinha. Xiao Feng é incrível. Eu sorri de maneira orgulhosa, dizendo para mim mesmo, com modéstia. Saindo da sala de segurança, eu e a senhora Bai caminhamos em direção ao nosso pátio. Todos ficaram boquiabertos ao me ver assumir o volante. Olhos arregalados. Pensei, não é possível. O cara só veio no segundo dia e já está dirigindo o carro de uma mulher rica. O mestre da espada está realmente tão popular assim? Ao voltar para casa, Baija parecia ter tirado um peso enorme das costas. Ela ficou completamente relaxada. Xiu FNG, pode sentar onde quiser. Vou tomar um banho primeiro. Está realmente muito quente. Na cozinha, estou com uma frigideira instável, fritando com uma mão e balançando a panela. Com a outra mão, estou adicionando temperos. As chamas na panela estão altas. Meia hora depois, Baija olhou para os pratos da mesa com surpresa. Um caldo de peixe leitoso exalava vapor. O aroma era irresistível. As costelinhas ao molho agridoce brilhavam com um acabamento tentador. Só de olhar, dava água na boca. Os camarões já estavam dispostos em forma de flor. Ao lado, um molho os desenhava linhas onduladas. Baija nem conseguiu comer. Pegou os hachis, pegou um pedaço de peixe e levou até a boca. Soprou e, sem conter a ansiedade, enfiou na boca. A textura delicada do peixe se espalhou pela boca, misturando-se com um pouco do caldo que se espalhou pela língua. Os olhos de Baija brilharam. Estava delicioso. Em seguida, ele rapidamente experimentou os outros pratos. Cada prato era visualmente atraente e saboroso. Debaixo da mesa, duas pernas longas se moviam involuntariamente. O rosto dele também ficou um pouco ruborizado, observando Baija devorar a comida, com uma expressão levemente extasiada. Fiz uma cara estranha e falei para Baija, com devagar, não se empolgue demais e se machuque. Baija costuma circular por grandes hotéis e restaurantes. Mas, aos olhos dele, aqueles pratos, tanto pelo sabor quanto pela apresentação, não se comparavam à comida que eu preparava. Pensando nisso, ele ficou um pouco curioso sobre Xiu FNG. Sua habilidade na cozinha é incrível. Por que você não vai ser chefe de cozinha? Eu engulo a comida na boca. Sorrindo, digo que cozinhar é apenas um hobby. Se eu cozinhar demais, perde a graça.
É mais fácil ser segurança. De vez em quando, é suficiente mostrar minhas habilidades para a família e amigos. Lembro como comi vorazmente há pouco. Bajie não pode deixar de ficar um pouco envergonhada, não tem como evitar. A comida que você fez está tão deliciosa que, 2 horas depois, Bajie se recosta preguiçosamente no sofá. Ela toca a barriguinha, sentindo-se um pouco estufada. A quantidade de comida de hoje é o dobro do normal. Eu olho para Bajie, que está sentada, e meu olhar hesita. Ele percebe meu olhar e pergunta, confuso, bom dia. O que foi? Eu digo sorrindo, nada. Apenas de repente, lembrei de um poema antigo. Bajie pergunta curiosa, que poema é esse? É Pequenas Coisas Não Reconhecem a Lua. Você se refere ao chamado prato de jade branco? Bajie murmurou 2 vezes. Seguindo meu olhar, ele olhou para baixo. Seu rosto sorridente instantaneamente ficou ruborizado por causa da posição que estava sentado. Suas roupas largas escorregaram um pouco. No entanto, Bajie não tentou cobrir. Em vez disso, ergueu-se e perguntou se estava bonito. Eu sorri e engoli em seco. Realmente estava bonito. Não esperava que Bajie também olhasse para meu peito e sorrisse. O seu também não está ruim, né? Fiquei surpreso. E agora? Mais uma vez, fui provocado, e o olhar de Bajie passou a flutuar. Os cantos dos seus lábios se curvaram levemente, como um pequeno lobo travesso. Quem tem medo de quem? Quem sabe quem se beneficia? Quanto ao meu olhar, Bajie não se sentiu desconfortável. Na verdade, ela até estava um pouco satisfeita. Assim que desviei o olhar. Olhar mais seria indelicado. Neste momento, o celular de Bajie tocou. Ao atender, ouviu a voz do outro lado. A expressão de Bajie gradualmente ficou rígida. Sob meu olhar, o rosto que antes estava sorridente instantaneamente se tornou sombrio. A suavidade de seu jeito se tornou fria e cortante. Por que você me ligou? Não ter dinheiro tem alguma relação comigo? Vá embora, eu também não tenho dinheiro. Nem pense nisso. Você está se divertindo por aí. Agora você se lembrou de mim. O que você disse na época? Agora você deve ter várias mulheres ao seu redor, não? O que você quer comigo? Zhen Xiaomin, eu vou te dizer. Desde o dia em que você foi embora, não temos mais relação. Bajie segurou firmemente o celular quente. Os sapatos de papel estavam desbotados, como se quisesse esmagar o frio que a envolvia. Ainda tremendo. Afaste-se. Bajie, ao desligar o telefone, tinha o peito subindo e descendo violentamente. Suas emoções estavam em revolta por dentro. Tristeza e raiva. Desapontamento até a libertação. Eu me aproximei. Perguntei preocupado se Bajie estava bem. Bajie me olhou enquanto eu me aproximava. Aquele cheiro familiar entrou no meu nariz novamente. Seus olhos instantaneamente se encheram de lágrimas que escorrem pela bochecha. Pequeno vento, você pode me acompanhar para beber um pouco? Sem problemas, eu te acompanho. Bajie abriu uma garrafa de vinho tinto. Serviu metade e bebeu tudo de uma vez. Então, sem se importar, disse, pequeno vento. Você sabia? Na verdade, eu já fui casada. Quando me formei e entrei no mercado de trabalho, tudo era novo e curioso para mim. Quando era criança, minha família era pobre. Por isso, sempre me dediquei muito. Trabalhando duro foi naquela época. Zhen Xiaomin apareceu. Foi ele quem me ligou agora pedindo dinheiro. Depois que fui para o exterior, não tive mais contato com o marido. Bajie sorriu amargamente. Naquela época, eu era ingênua. Embora estivesse cautelosa. Ainda assim, fui conquistada por suas palavras doces. Achava que ele seria bom para mim. Nos conhecemos e em 2 meses nos casamos. No início, tudo estava bem. Mas menos de um ano depois, ele costumava passar as noites fora de casa. Depois, ele disse que ia fazer negócios no exterior e ficou fora por 6 anos. Foram exatos 6 anos. Bajie ficou emocionada, já que ele não gosta de mim. Por que ainda precisa me provocar? Mas ainda bem que eu já fiz o pedido de divórcio. Já não tenho mais nada a ver com ele. Bajie sorriu suavemente para Xiao Feng. Você acha que eu sou uma fracassada na vida? Dito isso, ela bebeu mais meio copo de vinho tinto. Olhando para Bajie, que chorava desolada em prantos à sua frente. Eu não sei de onde veio a coragem. Aproximou-se e a abraçou fortemente. Bajie, eu não acho que você seja uma fracassada. Pelo contrário, eu acho que você é incrível. Aquele canalha se foi. Ele é quem perdeu a visão. Ele é quem não teve sorte. Mulheres como Bajie são para se valorizar, ainda mais. Como pode desprezar alguém que não sabe valorizar? Eu vou valorizar.
sentindo aquele abraço largo e quente, sentindo o cheiro que trazia conforto. A corda tensa no coração de Baigie se rompeu instantaneamente. Ele me abraçou pela cintura. Comecei a chorar ainda mais. Mais de 6 anos de mágoas e decepções. Neste momento, tudo explodiu completamente. Sentindo a maciez em meus braços. Não havia pensamentos confusos em minha mente. Apenas dor no coração. Alguns minutos depois, a gaveta de Baigie estava se tornando cada vez menor. Ele lentamente levantou a cabeça do meu abraço. Liberou os braços. Mas a palma ainda estava levemente batendo nas costas de Baigie, como se estivesse acalmando uma criança adormecida. Os olhos de Baigie estavam inchados e vermelhos. As lágrimas estavam penduradas em seus cílios. Seus cabelos desgrenhados estavam colados à testa. De sua garganta saía um som intermitente de fumar. Isso fez com que a suavidade natural de Baigie ficasse ainda mais frágil e indefesa. Baigie olhava para mim assim. De repente, ela sorriu de forma ingênua. Você está acalmando uma criança. Eu sorri suavemente. A Baigie agora realmente se parece um pouco com uma criança. Eu já tenho 30 anos. Envelhecida e sem atrativos. Ainda criança, né? Eu prometo com sinceridade. Quem disse isso? Olha para seu rosto. Se você sair dizendo que está 18 graus, alguém vai acreditar. A Baigie se virou um pouco. Foi nesse momento que os dois perceberam que estavam emocionados pouco antes. Os corpos dos dois já estavam bem colados. Eu estava prestes a me afastar, mas fui apertado no braço pela Baigie. Quando fui sentir essa pressão, ouvi a Baigie perguntar ao Xiao Feng: o que você disse antes era de coração? Eu olhei sério e disse que sim. No segundo seguinte, a Baigie se encostou em mim. Seus lábios sedutores colaram-se diretamente aos meus. A Baigie lançou um olhar sedutor. Seu braço delicado envolveu meu pescoço. Ela sussurrou ao meu ouvido para irmos ao quarto. Valorizei-me. Minha respiração foi ficando cada vez mais pesada. Com cuidado, a Baigie caminhou distraidamente em direção ao quarto. 2 horas depois, Baigie estava de olhos fechados, aconchegandosa em meu abraço. Seus lábios estavam levemente entreabertos, respirando suavemente. Sua pele branca como a neve apresentava um leve rubor. Eu estava com uma mão segurando a cabeça. Com a outra mão, senti a suavidade de Baigie. Depois de descansar por um momento, Baigie recuperou um pouco de energia. Ela desenhava círculos suaves em meu peito. Eu ri e perguntei a Baigie o que estava acontecendo. Em seguida, ela fez um pouco de força com a palma da mão. Fiquei surpreso com esse movimento súbito. Baigie soltou um leve resmungo. Depois, ela me lançou um olhar delicado e disse: o que você disse? Pequeno travesso. Você me cansou um pouco antes. Eu comecei a rir. Em seguida, delicadamente afastei os fios de cabelo molhados de seu rosto. Depois, peguei um lenço de papel. Limpei suavemente o suor perfumado de sua testa. Mas a sua voz antes foi mais alta do que a minha, e eu não terminei de falar. Foi quando a Baigie tapou minha boca. Não mencione isso de novo. Lembrei da minha provocação anterior. O rosto da Baigie estava tão vermelho que parecia sangrar. Não é por minha causa? Eu sorri satisfeito, adorando ouvir essas palavras. Quer dizer mais algumas coisas? Tem coisas ainda mais agradáveis. Baigie sorriu com um olhar sedutor. Depois, ela mordeu levemente o lábio vermelho e olhou para baixo por alguns segundos. Meus olhos se arregalaram. De repente respirou frio. Na manhã seguinte, Baigie lentamente abriu os olhos. Ela se virou e esticou a mão para o lado. Mas não encontrou nada. Após um breve momento de atordoamento, Baigie sentou-se abruptamente. Ele ficou nervoso por dentro. Ele rapidamente se virou e desceu da cama. Sem se importar que estava sem roupa. Com as chinelas, saiu apressadamente. Assim que abriu a porta, ele ouviu o som de fritura vindo da cozinha. Uma figura familiar. Deixou o coração de Baigie instantaneamente em paz. Ouviu um barulho. Eu virei a cabeça para olhar. Acordou e eu pensei que você dormiria mais um pouco. Havia um pouco de leite de soja na mesa. Beba um pouco primeiro. O café da manhã está quase pronto. Mas, com essa aparência, você realmente me distrai um pouco. Estou sempre pronto para brincadeiras. Mas o movimento instável não parou. Baigie se aproximou. Envolveu minha cintura com as mãos. Eu pensei que você tinha ido embora direto. Eu coloquei a colher de lado. Dei um tapinha no braço de Baigie. Eu disse que iria valorizar, então eu realmente vou valorizar. Ontem à noite eu provei bastante.
Bai Jie não disse nada. Porém, um toque de ternura passou pelos seus olhos. Meia hora depois, Bai Jie limpou o leite de soja do canto da boca, olhando para mim, que devorava avidamente, com as bochechas rosadas. Xiao Feng, daqui a pouco eu vou para a empresa. Você ainda está de patrulha? Se não quer ir, peça demissão. Que tal vir para minha empresa? Eu fiz um sinal de negação. Foi rápido em recusar e disse que era bom não precisar patrulhar. Não é nada cansativo. Bai Jie também não forçou nada. Nós nos aconchegamos por um tempo. Em seguida, ele dirigiu para a empresa. Chegando à empresa, diante das saudações dos funcionários, Bai Jie sorriu e respondeu um por um. Isso deixou muitos funcionários confusos. Normalmente, Bai Jie é fria como uma pedra de gelo. Por que hoje ela está tão sorridente? Quando Bai Jie estava quase chegando ao escritório, ela encontrou a secretária Qiuwen. Ao ver Bai Jie, Qiuwen ficou surpresa. Bai, você foi fazer um tratamento de beleza ontem à noite. Sua aparência está ótima. Lembrando do que aconteceu na noite passada, Bai Jie sorriu levemente. É verdade. Conheci uma esteticista incrível. Qiuwen acenou com a cabeça, sem concordar nem discordar. O resultado é realmente incrível. Quando eu tirar férias, também quero experimentar. Bai Jie não disse muito. Apenas sorriu de forma significativa. Do outro lado, eu já tinha trocado de roupa e estava me apresentando. Por que pedi férias antecipadamente? Além disso, Shen Tai acha que minha relação com Bai Jie não é simples. Então não disse muito mais. O pássaro nadador levantou o polegar. Impressionante. Ele raramente viu Shen Tai tão acessível. Ele sorriu e ligou o carro de patrulha. Começou a missão de patrulha de hoje. Dirigindo o carro de patrulha. De repente, uma estranha voz entrou na minha cabeça. Tang Yuan, desça logo. Aquele cachorro já foi embora. O que vamos fazer? Você não consegue descer? A corda está presa. Que tal pedir ajuda a alguém? Está vindo alguém ali. É bem simples. Primeiro, vamos cumprimentar. Depois, pedimos ajuda. Ah, foi embora e já veio outro. Desta vez, certamente vai dar certo. E agora que foi embora, o que fazer? Quem pode me ajudar? Eu olhei para Tang Yuan com uma expressão confusa. Qual é a situação daquele cachorro? Seguindo a força e fraqueza dos recém-nascidos, comecei a procurar por toda parte. Em breve, em uma área verde do condomínio, ouvi um fraco miado de gato. Dentro, havia um caminho para caminhadas. O carro de patrulha não consegue entrar. Tive que descer do carro e ir a pé até lá. Dei alguns passos. Eu vi debaixo de uma árvore. Uma garota estranha estava parada. Estranho, né? Na verdade, a roupa e o ambiente ao redor não se combinavam bem. Em um calor intenso de 35 graus, ele estava vestindo um moletom preto de manga longa e largo. No entanto, com ele se movendo no lugar, eu pude perceber vagamente que era Wei Xia. Seu corpo era levemente acima do peso, mas ainda assim era elegante. Ele usava óculos grandes com armação preta. Ele também usava um boné preto, quase cobrindo todo o seu corpo. O calouro que eu acabei de ouvir falar. Foi dele que veio a notícia. Hou inclinou ligeiramente a cabeça. Seu coração estava disparado. Ele achou que não deveria ter saído hoje. Se tivesse ficado em casa, nada disso teria acontecido. A inspiração não precisa necessariamente aparecer hoje. Ele é um verdadeiro profissional do passado. Seu estilo de pintura é do tipo que lembra coisas ultrapassadas. Normalmente, ele trabalha fazendo ilustrações sob encomenda, porque o conteúdo é bastante pessoal. Além disso, ele tem fobia social severa, falta de segurança pessoal. Portanto, Hou o escolheu. Este bairro silencioso e de alto padrão, com medo de ficar muito sozinha. Hou também tem um gato, chamado Tang Yuan. Hoje, enquanto passeava com Tang Yuan pelo bairro, encontrou uma mulher com um Alasca. Talvez o Alasca estivesse curioso sobre Tang Yuan, pulando e gritando nesta direção. Tang Yuan ficou tão assustado que subiu diretamente na árvore. Depois, o Alasca perdeu o interesse e se afastou. No entanto, Tang Yuan ainda não tinha coragem de descer. Preso na árvore, incapaz de se mover. Hou também não sabe escalar árvores. Finalmente, alguém passou. Mas ele, devido à sua fobia social, não tinha se comunicado com ninguém por muito tempo. Perdeu a oportunidade de pedir ajuda. Ele estava em dúvida se deveria ligar para a administração do condomínio. Um cheiro agradável de repente entrou em suas narinas. Em seguida, uma voz desconhecida soou ao seu lado. Olá. Precisa de ajuda?
A Gaoyu levou um susto. Ela recuou como um coelho assombrado, porque não viu claramente as pedras debaixo dos pés. Ela tropeçou e foi para trás. Eu fiquei pensando, será que minha voz é tão assustadora assim? Como ela ficou tão assustada? Mas meu movimento não diminuiu. Inclinei-me para frente e abracei sua cintura. Puxei-o para meu abraço protetor. No momento em que toquei sua cintura, eu fiquei surpresa. Essa menina é feita de algodão? Sua cintura é mole como água. Ele estava usando apenas um moletom preto. E por baixo não usava nada. Eu consegui sentir claramente a suavidade de sua pele. Depois de beijá-lo, eu vi seu rosto de frente. Seu rosto redondo estava levemente rosado. Ele parecia tão adorável. Seus longos cílios tremiam levemente. Suas orelhas estavam levemente ruborizadas. Os dedos se retorciam nervosamente enquanto ele tentava se equilibrar. A Gaoyu recuou instintivamente mais 2 etapas. Um obrigado, parecido com o zumbido de um mosquito, saiu de sua boca. Eu o abracei pela cintura há pouco. O calor da minha palma foi claramente transmitido à sua cintura. Este é ele. É a primeira vez que tenho um contato tão íntimo com o sexo oposto. E quando ele caiu para trás há pouco, também consegui ver claramente o rosto bonito do homem à minha frente. Ele também tinha um cheiro agradável. Que perfume é esse? A Gaoyu não se atreveu a olhar novamente. Recuou mais 2 etapas. Sentiu que seu rosto estava ardendo. Eu pude perceber aproximadamente. Esta garota à minha frente provavelmente é uma pessoa com fobia social. Se não fosse pelo sentimento apagado, eu não teria ouvido aquele obrigado há pouco. Neste momento, a missão do sistema apareceu novamente. A missão é resgatar o gatinhos. A recompensa é uma classificação de animais. Eu semiclosei os olhos para resgatar o gatinhos. Em seguida, joguei um olhar para a árvore ao lado. E realmente havia um pequeno gato dourado deitado lá. O gato miava, tremendo de medo. Lembrei do novo som que ouvi há pouco. Eu entendi. Este gatinho de pelagem dourada ficou assustado com o cachorro grande. Ele correu para a árvore e não desceu mais, por causa da estrutura das patas. Os gatos nascem sabendo como escalar árvores, mas não sabem descer naturalmente, especialmente sem a orientação de um gato mais velho, e sem ninguém para ensinar. Eu perguntei pacientemente mais uma vez: olá, precisa de ajuda? Eu realmente queria estender a mão, mas a outra pessoa precisa pedir ajuda, não é? Logo, ouvi uma leve respiração profunda. Olá, eu sou a Gao Yun. Você pode me ajudar a resgatar o Tang Yuan? Ele é um gatinho preso na árvore. A Gao Yun estava tranquila por fora, mas por dentro, estava ensaiando repetidamente o que dizer. Com certeza, era uma pessoa com fobia social. Ajudar seria realmente simples. Nós dois ficamos assim, de frente um para o outro. Ninguém falou primeiro. Eu conheço a personalidade da outra pessoa. Também demonstrava uma paciência extraordinária. Alguns segundos depois, a Gao Yun, nervosa, quebrou o silêncio. Oi, olá. Eu sou a Gao Yun. Você pode me ajudar a salvar o gatinho na árvore? Ele não vai descer sozinho. Sem problemas, minha impressão foi clara. Ao ver o corpo tenso de Gao Yun, relaxei um pouquinho. Eu estava andando de um lado para o outro sob a sombra da árvore. Olhei para cima em busca de um galho firme. Em seguida, fiz uma corrida rápida. Agarrei-se de repente em um galho grosso. Com algumas puxadas fortes dos braços, subi na árvore com destreza. O coração de Gao Yun apertou. Então, eu só pulo direto. Você vai subir sem a escada. Você não vai cair. Deveríamos encontrar outra pessoa para ajudar. Eu não prestei atenção na preocupação interior de Gao Yun. Estendi as mãos, ágil como um macaco. Rápido, subi na direção de Tang Yuan. Alguns segundos. Já estava no galho na mesma altura que ele. Tang Yuan viu aquela coisa enorme vindo em sua direção. Ficou ainda mais assustado e tremendo. Mas não mostrou os dentes nem adotou uma postura de ataque. Ele parecia frágil e indefeso. Eu me aproximei com cuidado. Tang Yuan estava encolhido no canto de um galho bifurcado. A guia estava presa em um galho. Isso também evitou que ele saísse correndo. Eu cheguei facilmente ao lado de Tang Yuan. O galho balançou levemente. A Gao Yun, embaixo da árvore, estava extremamente nervosa. Ele vai cair, não vai? Que todos estejam seguros, tanto humanos quanto gatos. Ouvi o desejo de Gao Yun. Eu estava perplexo. Essa bênção é bem legal, mas sempre sinto que algo está estranho. Eu me sentei no galho com as pernas penduradas, um pé firmemente apoiado no tronco da árvore.
Então estendi minhas mãos em direção a Tang Yuan. Eu primeiro acariciei suavemente a cabeça de Tang Yuan para acalmá-lo. Em seguida, desamarrei cuidadosamente a corda de tração que estava presa. Missão cumprida. Recompensa recebida. Habilidade de comunicação animal desbloqueada. Uma sensação estranha me envolveu. Um toque de frescor passou pela minha mente. Senti que estava mais consciente do mundo ao meu redor. Aproveitei a oportunidade para verificar os detalhes da habilidade. A habilidade permite a comunicação com os animais. Onde quer que eu fosse, as feras se acalmavam. Completamente imponente. O gato Tang Yuan estava miando intensamente. O gatinho que estava tremendo de medo antes. Neste momento, já não tinha medo. Estava miando incessantemente para mim. O significado desse miado era simples: rei, rei. Obrigado por me salvar. Cocei a cabeça e não consegui evitar de me autozombar. Então agora eu sou o rei dos gatos. Fique aí quietinho e não se mova. O Tang Yuan, tendo recebido a ordem, de fato, ficou ali, obediente e imóvel. Com um movimento rápido, desamarrei a corda de tração e a coloquei no bolso. Então, com uma mão grande, eu peguei diretamente o Tang Yuan. Ele se deixou facilmente ser segurado por mim na árvore. A Hu-Yun, que desceu, suspirou de alívio. Que bom! Pessoas e gatos estão seguros. Pessoas e gatos estão seguros. Enquanto descer pela árvore, tudo ficará bem. Para descer, eu tenho um jeito mais rápido. Sob o olhar surpreso de Hu-Yun, eu segurei o Tang Yuan com uma mão. Com a outra mão, segurei firmemente o galho grosso abaixo de mim. Aproveitando a fricção do tronco da árvore, desci rapidamente e de forma ágil. Chegando a cerca de 2 metros do chão, eu simplesmente saltei. Caí de pé. Hu-Yun rapidamente correu até mim com o rosto todo ruborizado. Eu estou bem, né? Eu balancei a cabeça. O Tang Yuan disse que estava tudo bem. Então eu tirei a mão do meu casaco. Tang Yuan se encolheu em uma bola. Não demonstrava nenhum sinal de medo. Ele sentiu o sol novamente. Ele começou a miar animadamente. O rei é realmente incrível. O grande rei é realmente impressionante. Um gato que ainda não cresceu. Só posso usar a maneira mais simples para expressar minha admiração pelo rei. Eu, Tang Yuan, entrego o gato. E, aproveitando, também entrego a coleira. Hu-Yun pega o Tang Yuan cuidadosamente. Ao vê-lo ileso, finalmente, solta um suspiro de alívio. Mas pelo jeito do Tang Yuan, parece que ele não quer deixar o abraço do segurança. Ele me salvou. É normal gostar dele. Mas ele realmente cheira bem. Cheiroso. Estender a mão é tão bom. Com certeza o corpo dele também deve ser bom, né? Seria bom poder ver. Hu-Yun pensa em algo. Suas bochechas ficam levemente coradas. Com a cabeça tão baixa que quase se enterra no peito, mantém uma expressão neutra. Essas palavras cruéis já estou habituada. Hu-Yun coloca novamente a coleira no Tang Yuan. E então olha para mim. Internamente, fico em conflito sobre como agradecê-lo. Que tal dar a ele um autorretrato? Eu só tenho isso de bom para oferecer. Hu-Yun pensou muito. Apenas essa habilidade pode ser útil. Eu fiquei um pouco surpreso. Não imaginei que essa garota com fobia social fosse uma ilustradora. Hu-Yun reuniu coragem e disse: Olá. Você pode me adicionar nos contatos? Sem problemas, eu me chamo Yifeng. Se precisar de algo no condomínio, pode me procurar a qualquer momento. Dito isso, nós nos adicionamos. Adicionar amigos é tão simples assim. O que eu devo dizer? Fale logo, não seja tímida. Que situação constrangedora, Hu-Yun. Os dedos escondidos nas mangas puxavam inquietamente a barra da roupa. Eu segurei o riso e de repente pensei em provocá-la. Decidi ficar parado e não dizer nada, sem me mover ou fazer barulho. Hu-Yun também não se atrevia a ir embora. Tang Yuan em meus braços olhava para a responsável e depois para o rei. Finalmente, decidiu brincar com o rei. Estendeu a patinha pequena em minha direção. Tang Yuan, Hu-Yun gritou assustada e depois me olhou. O Tang Yuan parece gostar de mim. Embora eu esteja um pouco desconfortável lá fora. Mas pensando que foi difícil trazê-lo para fora. Melhor deixá-lo brincar um pouco mais. Pensando nisso, Hu-Yun se agachou e colocou o Tang Yuan no chão. Assim que tocou o chão, o Tang Yuan correu até mim com suas perninhas curtas. Eu também me agachei. Meus dedos brincavam com o gatinho. Empurrava, virava e empurrava de novo. Ao virar novamente, um sorriso apareceu em meus lábios. Então, era essa a sensação de brincar com um gato. É bem divertido.
Hu aproveitou a oportunidade para me olhar de soslaio algumas vezes. Mas logo sua expressão mudou. Suas pernas se apertaram involuntariamente, ela já queria ir ao banheiro antes. E, ao ficar nervosa, esqueceu. Agora, se acalmando, a vontade de urinar veio como uma inundação, especialmente na cabeça dela. Apareceram alguns pensamentos estranhos. O que fazer com a sensação mais intensa? Preciso ir ao banheiro. Me deixe voltar para casa. Ugh, não consigo mais segurar, meu canto da boca estremeceu. Não consigo mais segurar e ainda não fui embora. Felizmente, Hu escolheu o lado físico em vez do emocional. De repente, lembrei que ainda tinha coisas para fazer em casa. Vou embora primeiro, desculpe, Hu. Minhas pernas cruzaram em um formato de X. Levantei-me com uma postura estranha e estava prestes a sair. Eu o segurei. Segurando Tang Yuan, acabei caindo nos braços dele. Meu gato. Em seguida, eu disse a Tang Yuan para se comportar enquanto voltava. Não faça bagunça. Escute o que a dona diz. Tang Yuan miou 2 vezes. A primeira tarefa que o grande rei me deu. Preciso completá-la bem. Aguente firme. Estamos quase em casa. As palavras do coração de Hu foram se afastando. Mas a figura de Hu desapareceu completamente. Eu também voltei para o carro de patrulha. Nesse momento, o telefone tocou de repente. Após atender, a voz de Miao Yong veio do outro lado. O fundo estava um pouco barulhento. Xiao Feng. Eu sei dirigir, não sei? Tem um proprietário cujo carro não consegue estacionar aqui. Chamei a administração e os seguranças, mas não conseguiram resolver. Vou dar uma olhada. Eu liguei o carro de patrulha e fui rapidamente até o estacionamento. Já havia muitos seguranças e funcionários da administração por lá. Um Lamborghini estava parado de lado. Estava mal estacionado no meio da rua. Estava tentando entrar na vaga várias vezes. Xiao Yong estava com as mãos nos bolsos. Ele estava conversando com alguns seguranças ao lado. Quando ele me viu chegando, ele acenou para eu estacionar o carro de patrulha na beira da estrada. Eu tinha acabado de sair do carro e dado alguns passos. Então vi no meio da multidão uma figura chamativa. A mulher tinha um nariz bem definido. Seus lábios vermelhos eram brilhantes e sedutores. Seu cabelo longo caía pelos ombros. Seu rosto delicado mostrava um leve sinal de impaciência. Eu me aproximei de Xiao Yong e perguntei em voz baixa o que estava acontecendo. O carro deste proprietário não consegue entrar. Chamamos várias pessoas para ajudar. O ângulo é muito complicado. Miao Yong parecia um pouco impotente. Começou a trabalhar como segurança no Jinchulhua Mansion. Saber dirigir e estacionar é o requisito mais básico. Estacionar para os proprietários não é nada novo. Mas desta vez a dificuldade para estacionar é realmente maior. Os carros dos dois lados estão realmente muito próximos. Precisamente encostado na linha de demarcação, 1 milímetro a mais. O segurança ao lado percebeu que a posição estava errada. Ele rapidamente gritou para parar. Poderia haver uma colisão. Jin Linlin cruzou os braços. Com a sobrancelha levemente franzida, fez um comentário. Será que isso vai funcionar ou não? Isso acabou atrasando o tempo. Se não sabe dirigir, então é melhor trocar de motorista. Ao ouvir isso, eu olhei através da multidão. Vi um segurança baixando a cabeça. Ele saiu da cabine com um sorriso forçado. Zhang Linlin perguntou com uma voz clara. Vocês não têm alguém com habilidades de direção melhores? Os seguranças ao redor trocaram olhares. Permaneceram em silêncio. Dirigir esse tipo de carro de luxo já é considerado audacioso. Qualquer pequeno descuido pode arranhar outro carro. A indenização não seria uma quantia pequena. Neste momento, a tarefa do sistema apareceu de repente. A recompensa de estacionamento da Ling Ling é um adiantamento perigoso. Ai, lá vamos nós novamente para a tarefa. Adiantamento perigoso. Isso é realmente algo bom. Eu estava prestes a ir em frente, mas fui puxado rapidamente por Miao Yong. Xiao Feng, para onde você vai? Eu apenas levantei um pouco. Vai estacionar com calma. Acompanhe o cachorro sem paciência. O que eu tenho a ver com esse estacionamento? Fique aqui e assista ao show. Essa distância. Nem mesmo um piloto profissional conseguiria lidar com isso. Eu já tenho uma rica. Fique quieto. O segurança ao lado me lançou um olhar invejoso. Acabou de chegar e já está com uma rica. Impressionante. Miao Yong me puxou para trás. Quando ele ligou antes, ele estava pensando se eu poderia ajudar. Mas depois de algumas salas de segurança, ele desistiu completamente dessa ideia. Com tantas ricas por perto, por que arriscar?
Estacionar lá não é um grande problema. Talvez essa bela mulher me note algumas vezes. Mas se eu realmente bater no carro, a rica pode não me ajudar a pagar. Esses dias bons acabariam imediatamente. Não consegui evitar uma risada silenciosa. Eu, claro, entendo a boa intenção de Miao Yong. Estava prestes a abrir a boca para explicar, quando outro carro de patrulha chegou. Algumas funcionárias da propriedade mostraram expressão alegre. Elas correram para cumprimentar. Estão chegando, estão chegando. Wang Lang deve ser bom no que faz. Porque ele é um pouco bonito. Wang Lang tem um bom relacionamento com as funcionárias. Normalmente, eles conversam quando não tem nada para fazer. Aproveita para perguntar sobre jovens ricas. Há também algumas funcionárias bonitas. Elas estão fazendo flerte discreto com ele. Mas Wang Lang fingiu que não entendeu e rejeitou. Ele ainda está esperando a atenção de uma rica. Wang Lang desceu do carro de patrulha. Assim que viu Jian Linli, seus olhos brilharam imediatamente. Essa mulher de pernas longas é uma beleza incomparável. Não é só estacionar um carro? É fácil. Se eu conseguir estacionar, vou brilhar. Olha esse modelo de carro. Essa beleza com certeza adora velocidade. Ainda bem que costumo usar acessórios de carro. Já ajudei outros proprietários a estacionar carros de luxo. Estou tranquilo com isso. Wang Lang sorriu com muita confiança. Ele se dirigiu na direção de Hong. Quando ele me ignorou, ele ainda me lançou um olhar de desprezo, como se dissesse que eu não conseguiria. Um recém-formado. Aposto que nunca nem tocou em um carro de luxo. Wang Lang se aproximou de Jian Linlin. Ele sorriu levemente. Deixe-me me apresentar. Vou tentar. Jian Linlin lançou-lhe um olhar. Não estava a fim de dizer mais nada. Apenas acenou com a mão, querendo dizer que estava tudo bem. Wang Lang se aproximou do Lamborghini. Ele observou atentamente a distância dos lados. Sua testa se franziu levemente. Essa distância para ficar perfeitamente encaixada? Wang Lang estava pensando em desistir um pouco. Isso é um Lamborghini. Tem algumas pequenas batidas. Meu salário dos últimos meses teria sido em vão. Isso vai dar certo? A voz impaciente de Jian Linglin veio de trás. Vamos tentar. Wang Lang apertou os dentes. Entrou no carro e ligou o motor. Recuou cuidadosamente. Eu e Miao Yong. E alguns seguranças atrás estavam assistindo com atenção. Perguntei curiosamente ao irmão Yong. Wang Lang dirige bem? Parece que o pessoal da administração o conhece bem. Miao Yong acenou com a cabeça. Ele é bom. Geralmente ajuda os proprietários a estacionar. Ele é o melhor em termos de habilidade entre nós. Se ele não conseguir estacionar, provavelmente não terá chance. Só podemos contatar os proprietários dos outros dois carros. Um dos seguranças ao lado interveio. Mas se precisar contatar o proprietário do carro, isso pode ser um grande problema. Afinal, a pessoa está estacionando em sua própria vaga, não tem nada de errado. Estamos bem.